Jesus abençoe o teu coração neste domingo de Santa Ceia. Santa Ceia como Jesus recomendaria aos seus discípulos. Fosse Jesus um cearense, fosse Jesus um nordestino, ele pediria aos seus discípulos que preparassem um lugar para ele tomar a ceia com seus amigos e amigas, com bolo de milho, cuscuz, pamonha, né? Com toda essa festa que a nossa cultura nos ensina a celebrar a vida. E a gente tem aqui uma mesa linda, uma mesa junina, né? Tem aqui a nossa alma, todo brasileiro tem uma alma caipira, né? O cheiro das comidas do interior, as memórias da vida do interior são talvez as memórias mais marcantes, né? Porque nós todos, de modo geral, nós somos migrantes, né, nessa vida e somos marcados pela saudade. Essa é uma mesa que tem essa beleza, a celebração das nossas melhores memórias, da nossa saudade. Tem aqui um arranjo de girassol. Essa flor, ela é muito significativa. Essa flor que se guia pelo sol. Como ela nos fala sobre a nossa atitude. Eu queria convidar você a ficar em pé comigo e nós iniciarmos essa celebração em oração. Esses últimos 2 meses foram meses sofridos para nós, né? Alguns de nós enfrentaram a doença, tiveram que lidar com o ambiente hospitalar, graças a Deus pelos hospitais, mas é um ambiente que nós só frequentamos quando sofremos, e ele é um ambiente de aflição que leva a nossa fé, talvez, às últimas consequências, né? Nós, nos últimos cultos, estamos orando por várias pessoas. A Sarinha hoje está aqui, a gente comemora a vida dela. Passou um longo período, um deserto aí na vida dela, ainda está atravessando. O Júnior, seu filho, é um doente renal grave, crônico, e viveu momentos muito difíceis. A gente orou aqui pela Sara, a gente segue orando por ela e pelo Júnior, orando pelo Geraldo, que está ainda em casa, está bem melhor. O Geraldo, ele esteve num instante assim muito próximo de se despedir da vida, né? E isso foi muito marcante. E ele voltou, né? Ele tá firme, está se recuperando. Quando eu estive com ele, logo depois dessa situação grave, que ele teve que ir para o centro cirúrgico fazer uma intervenção com um risco sério de vida, eu estive com ele, ele estava o mesmo garboso, né? O mesmo garboso, cheio de história, falando mais do que a boca. É um garboso falastrão, que deve estar agora nos ouvindo, e a gente orou por ele. Estava muito bem, mas está enfrentando, quem lida com esse limiar da vida, não retorna à normalidade, né? Volta diferente, volta transformado, e ele está lidando com isso. A Virgínia ontem estava contando para a gente sobre isso. E hoje quem está no hospital, na UTI, é a minha sogra, desde segunda-feira. Ela está num quadro bem grave, assim, bem complicado, mas estável. E eu peço que vocês também se juntem à nossa família em oração. A Beth está nesse momento com ela, acompanhando ela na UTI. Vamos orar a Deus, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque nós temos experimentado a Tua presença nos momentos mais surpreendentes, em que a gente acha que está só, mas nós temos a Tua companhia, Senhor.
E o Senhor vem se mostrando de maneiras tão distintas, tão delicadas, através da oração do teu povo, da nossa comunidade, através dos olhares, através da presença mística, espiritual do Senhor em nós. E nós temos o nosso coração, Senhor, satisfeito em Ti. Hoje é um dia que nós desejávamos muito, Senhor. Que nós desejamos com muita força, porque ele é um dia de muita comunhão. É um dia da memória do corpo de Jesus. É um dia de Eucaristia, de Santa Ceia, em que nós vamos repetir, imitar os gestos do Senhor na última ceia. Vamos nos deixar servir pelas tuas mãos, Senhor. Em cada cálice, em cada pedaço de pão que for partilhado, nós, pela fé, nos sentimos servidos pelo Senhor, que está aqui entre nós hoje, que nos deu o seu testemunho de vida. E é esse testemunho que fundamenta a nossa fé, que nos enche de esperança e de força para viver. Que bom, Senhor, que bom, Deus, o teu Filho Jesus. Que bom termos recebido o teu Filho como expressão de salvação entre nós. É o que faremos agora. Nós vamos, ó Deus, encher esse lugar de música, de louvor, de palmas, de dança, de risos de alegria, porque, Senhor, nós temos a revelação do teu amor em Jesus Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ajuda a gente com as palmas, vai. Hoje é dia de festa na casa do Pai. Todo dia é festa na casa do Pai. Sempre existe uma chance, sempre há tanta esperança. Como toda criança, minha festa é na casa do Pai. Porque o Filho retorna para a casa do Pai. O lugar do folguedo é a casa do Pai. Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso. Todo dia é dia de folia na casa do Pai. A casa do Pai é a abundância de alegria. Na casa do Pai a segurança e proteção. Na casa do Pai eu vejo tudo que não via, longe do pecado, na minha ilusão. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo. A casa do Pai é a nossa casa de oração. A casa do Pai, anel no dedo, pão e vinho. A casa do Pai é o nosso próprio coração. Vamos de novo. Hoje é dia de festa na casa do Pai. Todo dia é festa na casa do Pai. Sempre existe uma chance, há tanta esperança. Como toda criança, minha festa é na casa do Pai. Porque o Filho retorna para a casa do Pai. O lugar do folguedo é a casa do Pai. Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso. Todo dia é dia de folia na casa do Pai. A casa do Pai é a abundância de alegria. Na casa do Pai a segurança e proteção. Na casa do Pai eu vejo tudo que não via, longe do pecado, na minha ilusão. A casa do Pai é o melhor lugar do mundo. A casa do Pai é a nossa casa de oração. A casa do Pai, anel no dedo, pão e vinho. A casa do Pai é o nosso próprio coração. Anel no dedo. A casa do Pai, anel no dedo, pão e
bom dia, amigos, amigas. A casa do Pai, você está na casa do Pai. A parábola talvez mais querida da gente que Jesus contou é essa parábola do filho pródigo, onde ele ilustra o amor do Pai, o amor de Deus, com aquele pai que recebe o filho que pisou todas as bolas, enfiou o pé na jaca, e aí se arrependeu, e quando ele volta com todo um discurso pronto para falar para o pai, Senhor, pai, me recebe pelo menos como escravo. Quando o pai avista o menino de longe, ele sai correndo, dá um abraço, agarra no pescoço, dá um beijo, quer nem ouvir o discurso. Eu me lembro muito, enquanto eu preparava o repertório, eu lembrei daquela música antiga que diz assim, ó, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Poxa, não há história que ilustre melhor do que a parábola do filho pródigo, que o pai que recebe o filho sem nenhuma explicação. A gente vive tanta demanda, né, que a gente, e quando a gente pisa na bola, tal, bom saber isso, que diante de Deus a gente não precisa dar explicação. Deus fala assim, é daqui para frente, minha filha, é daqui para frente, meu filho, sem nenhuma explicação. Vem que eu te acolho. Esse é o amor do Pai que a gente quer continuar cantando nessa manhã. Tenha isso na tua mente, no teu coração. Que o amor de Deus cobre a multidão de vacilos. Que o amor do Pai encobre multidão de pecados. Ele não nos chama pelo nome dos nossos erros, mas pelo nosso nome. Ver além dos meus erros, velar-me em todos os passos, receber-me em seus braços, amar-me nele. Esse é o amor do Pai, assim é a sua bondade, assim é a sua bondade. Não negar-me afeto, olha que lindo. Ainda que tão ingrato, e agindo qual tolo, igual o filho pródigo, assim é a sua bondade, sua bondade, sua bondade, sua bondade. Sua bondade, sua bondade, sua bondade. Obrigado, Senhor, por esse amor que nos potencializa, que nos estima, Senhor, que nos afirma, Deus. Nessa multidão lá fora, Senhor, há tantas comparações, competição,
há tanto julgamento. Que bom, Senhor, estarmos num espaço onde a gente pode celebrar o Teu amor, esse amor que acolhe, esse amor que nos recebe sem pedir nenhuma explicação, esse amor que nos enche de abraços e beijos e de palavras de estima e de afirmação. Você é minha filha em quem tenho prazer. Você é meu filho em quem eu tenho prazer. Essa é a voz de Deus no nosso coração nessa manhã. Vamos cantar mais uma vez. Ver além dos meus erros, velar em todos os passos, minha fé, não negar minha afeto, ainda que tão ingrato, e agindo qual tolo, recuse teu pão e reto. Assim é a tua bondade. Enche a boca e canta a bondade de Deus. Sua bondade, 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 sua Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse-lhes: desejei intensamente comer esta Páscoa convosco antes de padecer. Eu vos digo, nunca mais a comerei até que tenha seu cumprimento no reino de Deus. Então, tendo tomado um cálice e dado graças, disse: tomai isto e repartiu entre vocês. Pois eu vos digo, a partir de agora já não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tendo tomado um pão e dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Fazei isto em minha memória. E depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança com meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Eu quero nesse momento convidar vocês
para repartirmos pão, bolo, suco, café, amizade, sorriso, abraço, tapioca, com intimidade, com afeto. Vamos juntos? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine é assim. Quem sabe canta. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine é assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica tentando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido. Quero ouvir só vocês, Deus. Deus me proteja. Só eles. Mais uma vez, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade de pessoa ruim. Ruim faz careta. Deus me governe e guarde, ilumine e assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, Da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine assim. Deus me ilumine e guarde, ilumine e assim. Deus me governe e guarde, ilumine e assim. Jesus tomou o pão, dado graças, disse: isto é meu corpo, e eu o dou a vocês, comam em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a aliança através do meu sangue. Bebam em memória de mim. Nós vamos orar agora,
tornar esse gesto sagrado. A oração, ela nos ajuda a fazer esse movimento de conferir as coisas da nossa relação, as coisas que Jesus separou como expressão da sua memória, conferir a elas sacralidade. E torná-las santas não significa ter medo. Quando eu era criança, eu fui ensinado a ter medo do cálice e do pão, né? Eu gostava de, no final, comer o pão e o cálice, beber do cálice que sobrava, né? O suco de uva. Mas tinha que fazer isso sem muita bagunça, porque eram sagrados. Não é isso. Não é ter medo. Não é ter pavor. Mas é ter sensibilidade. É sagrado porque pede de mim sensibilidade para entender o que está além dele, né? Para entender o que ele significa, o que este cálice significa hoje na tua vida. O que este bocado de pão hoje alimenta em você. Que esperanças, que revelações, que valores, que fé. Essa é a sensibilidade que torna esse instante sagrado. Eu vou pedir a Antônia que faça essa oração, consagrando o cálice e o pão. Vamos orar juntos. Senhor, eu te consagro este pão e este vinho, que nós possamos receber de bom grado. Amém. Amém. Então vocês podem agora, todos são convidados. Pode servir, por favor. Todos são convidados a comer e beber juntos. É suco de uva. Nós abrimos mão do vinho em consideração àqueles que têm dificuldade com álcool. Então é suco de uva, mas simboliza a aliança no sangue de Jesus. É um bocado de pão. O nosso hábito é deixar para comermos e bebermos juntos ao final. Mas seja bem-vindo em oração a esse momento. Seja você quem for. Se você for da Umbanda, se você for espírita, se você for... Coral já devia estar aqui, né? Se você for... Se você for espírita, se você for ateu, agnóstico, se você não tem religião, se você é cristão, evangélico, católico, de outra igreja, não importa, você é bem-vindo. A gente gostaria muito que você comesse e bebesse conosco, mas você pode ficar à vontade também em se recusar, tá bom? Vamos fazer isso em louvor, em oração, na presença do Senhor. Silêncio fazia lá no jardim, quando Jesus orou assim: oh meu Pai, oh meu Pai, passa esse cálice de mim, se possível for.
terra estremeceu, o sol não deu, o sol não deu, o sol não deu o seu calor. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo protestou. Jesus deu o brado e expirou. A terra tremeu, o sol escureceu, não pôde contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo Deus dos altos céus, onde contemplar. Elohim, 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 lama sabachthani. Mesmo Deus dos altos céus, onde contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Você quer ficar em pé junto comigo? Se você quiser trocar de cálice com as pessoas à sua volta, com palavras de fé, de esperança. Alguém deixou de receber o cálice? Por favor, o coral. Você pode se dirigir a essa pessoa. Se você não conhece, é uma chance de você conhecer, saber o nome. Eu sou fulano, sou Elienay. Que bom te conhecer. Bom que você está aqui. Deus abençoe teu coração. O milagre do Evangelho está na partilha. É quando dividimos. É quando o que é seu se torna também do outro. Quando o que é do outro também se torna seu. Quando você recebe. Não existe self-service no Evangelho. É a mão do irmão, da irmã, que se torna a mão de Cristo me servindo. Então, quando a gente faz esse movimento aqui de trocar o cálice, não se engane, é a mão de Jesus que se estende para você e diz para você: este é meu corpo. O Evangelho é retratado, ele é experimentado no limite da vida humana. Ninguém melhor
que aquele que enfrentou o limite da dor e do sofrimento, da perda, ninguém melhor que ele, que ela, para falar o que é a fé. Como esta fé é experimentada, ali no limite da existência. Porque foi ali que Jesus, nas palavras, repetiu a tua oração. Foi a tua oração que Jesus disse: Deus, por que me abandonaste? Por que você me desamparou? É a tua oração em alguns momentos da sua existência. E quando Jesus se identifica com você, não precisa mais de nenhuma palavra para que você saiba que Deus está com você, em você, através de você. Porque o Cristo que faz a sua oração é Deus encarnando a tua vida, a tua existência. Ele sabe da tua dor, Ele sabe da tua dúvida, Deus sabe da tua angústia, Deus conhece o teu desamparo. E Ele é o testemunho do amor de Deus que se revela a nós e nos cura e nos salva. Tomou o pão, diz a Bíblia, partiu e disse: isto é o meu corpo e eu o dou a você. Vamos comer do milagre do Evangelho de Jesus, do Deus que se faz um de nós. Depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança através do meu sangue. Você fala assim: seria possível uma aliança de salvação sem o sangue que se derrama? Não. Não por uma exigência de Deus para acalmar sua ira. Não, a gente não crê nisso. Em Jesus, Deus não está irado. Em Jesus, Deus está a nosso favor. Não, não é isso. Mas não existe possibilidade de Deus ter o que te dizer sem saber o que você vive, sem encarnar a sua dor. E o nosso Deus conheceu o que mais nos aflige. Ele conheceu a morte. Ele conheceu a dor. Ele conheceu o absurdo da nossa existência. Por isso, a mensagem que vem da boca de Deus em Jesus, ela tem força, ela tem poder. O Evangelho é poder, porque Deus conheceu a tua dor, o teu sofrimento. Deus viveu e morreu como todos nós vivemos e morremos. E Ele nos avisa que a morte não tem a última palavra sobre nós. Vamos tomar do cálice do Senhor? Obrigado, Senhor, pelo teu amor, tão grande amor. Aleluia. Beber
só em mim. Este é o meu mandamento pra vós, até meu reino vir. Maior amor não há que se entregar. Maior amor que se entregar e a vida doar. Maior amor não há que a vida doar. Maior amor, maior amor, maior amor. Aleluia. Graças a Deus por esse tempo de memória, né? Como diria o pastor Johnny, que adoça o nosso coração, porque tem tanta coisa que amarga, né? Que azeda, que torna ácida a nossa alma, de ressentimentos, de violências que nós assistimos. Esse lugar aqui, ele traz essa doçura, a doçura do pão partido, do suco de uva, do cálice que nós compartilhamos. Graças a Deus. Queridos, este é o Coral Bethesda. E se você tem vontade de fazer parte de um coral, você é bem-vindo, viu? Nós nos reunimos para ensaiar às quartas-feiras, às 19h30. Vai ser maravilhoso receber você para cantar com a gente. Algumas pessoas têm um coração duro, que eu peço, que eu falo, né? Mas se você não vier pelo amor, que venha pelo amor também, mesmo assim. Né? Você vê como Deus fala sem precisar dizer nada, né? Aleluia. Fala, Deus. O Carlos do Vale, ele é nosso maestro, é um artista na cidade de Fortaleza, e ele reúne habilidades do coral, da canção, da música, mas também habilidades dramáticas. Eu assisti uma apresentação do Carlos que eu espero que ele reapresente, né, o Perverso. É esse o nome do espetáculo? Que é de cair o queixo, maravilhoso. E ele é nosso maestro. Além de dirigir corais, alguns corais na cidade, eu acho que são uns 5 corais hoje, 6 corais. É um bocado de coral, né? Ontem nós tivemos o festival de corais. Esses corais todos se apresentaram ali no festival de música promovido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós conhecemos como a Igreja dos Mormons. Foi maravilhoso. Ontem à noite foi uma festa, uma delícia. E ele tem um trabalho que a gente conhece na sigla TEV, que é técnica. É turma, não é técnica? É desse jeito aí. Turma de estudos vocais e individuais. Então a gente tem exercícios de voz, a gente estuda músicas com a orientação dele para desenvolver a musicalidade, a voz como instrumento musical. Também fazemos isso através do coral. Tem um coral que é o Prelúdio, que é o coral que reúne essas turmas. A gente faz apresentações no final do ano. Ele quase me levou a um colapso nervoso.
porque eu sou assim gaiato para falar e tal, mas me mandar cantar sozinho, eu não sei o quê, não sei porquê, mas e eu cantei lá no Teatro José de Alencar e foi assim lindo, porque eu esqueci a letra, senão não seria eu, né? Mas ele repetiu a letra comigo do meu lado, eu voltei a letra e foi um desafio, né? O nome da música que eu cantei. Mas ele botou a música a mais difícil que tinha lá, tenho certeza, que era a mais difícil para eu cantar. Mas a gente cresce muito, é uma experiência linda. Se você quer aprender, quer se matricular em um desses grupos, eles se reúnem terças, quartas e sábado de manhã. Você quer fazer parte de um grupo desse, quer aprender, desenvolver, é uma chance preciosa, né, para você desenvolver a sua musicalidade. Eu acho que eu estou melhorando, né? Há controvérsias. Tô, né? Tô melhorando, tô brincando menos. Ontem alguém falou isso, eu tô sentindo que você está brincando menos. Mas eu gosto muito, gente, é bom demais. Você é bem-vindo. Quer fazer parte do Coral Bethesda? Bora. Deixa de preguiça, joga essa preguiça fora, que você vai amar fazer parte desse grupo. Tá bom? Nós temos alguns acontecimentos hoje, tem até despedida, gente. Eu não gosto de despedida, sabe? A minha vida inteira, quem foi embora fui eu. Não passava menos que 4 anos numa cidade. Eu estou há 13 anos em Fortaleza. Então, sempre quem foi embora fui eu. E agora eu estou ficando e vendo um bocado de gente indo embora, dando tchau para mim, se mudando para outra cidade. Aí tem uma criatura que vai lá para Portugal, né? E está uma oportunidade muito especial, né? Muito linda, que ela teve. Ela vai viver ao lado do namorado, do amigo, amante, está feliz da vida, conseguiu trabalho, doutorado. Meu Deus do céu. E está lá preparando um lugar para a gente ir quando a gente puder pagar a passagem. Vem aqui, vem, Virgínia, para a gente se despedir de você. Eu queria que você falasse alguma coisa para a igreja, a gente ouvir a sua voz. E orar por você. Vamos enviar a nossa missionária para as terras lusitanas. É muito complicado, né? A gente assumir assim desafios novos, caminhos que se abrem e a gente meio que vai na fé, né? Na esperança de que dê certo, né? Ficando longe da família, ficando longe dos amigos, ficando longe da igreja que a gente ama, mas o nosso coração está sempre aqui. Graças a Deus hoje existe a internet, né? Existem os meios digitais para a gente se comunicar e não ficar tão longe assim, né? Eu vou continuar acompanhando vocês e eu espero ser uma mensageira da palavra da Bethesda lá, né? Porque a Bethesda ela é uma igreja totalmente diferente e que tem uma mensagem única e que é a nossa missão de cada um de nós aqui propagar essa mensagem, porque ela é a mensagem verdadeira de Jesus. E a gente precisa fazer isso, onde a gente for, ser essa luz. Obrigada, gente, pelo carinho e por tudo que eu recebo de vocês, de cada um. Obrigada. Fica aqui. A gente vai orar por ela agora, deixar ela uma encomenda, que ela compre 3 garrafas do Barca Velha e deixe lá. Barca Velha é um vinho assim, bem baratinho, deve ser uns 8 mil reais, 10 mil reais. Ah, tá, então tá, Peramanca. Custa alguns euros. Põe lá na adega que a gente está chegando, né, Johnny? Vamos orar por ela? Queria que você estendesse a mão, abençoando a vida da Virgínia. Senhor, nós temos certeza de que os dias que a Virgínia viverá em Portugal serão dias abençoadores. Serão dias que vão trazer crescimento para ela, para o Nego. Que o Senhor abençoe esse casal, abençoe
o relacionamento deles, a família que eles formam, e o doutorado, o trabalho. Eu tenho certeza que ela será feliz, e sendo feliz viverá para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vá em paz. Vá na bênção. Já já eu chego para comer bacalhau lá. Queridos, nós precisamos agora apresentar nossas ofertas e os nossos dízimos. A Bethesda é uma igreja que pratica o dízimo. Aí você me pergunta, por quê? Porque uma comunidade como essa, ela custa. Né? Todos os movimentos, todas as dinâmicas dela tem um custo, né? Tem um valor que é necessário, demanda de nós patrocinarmos, financiarmos esse projeto. E o dízimo é um pacto que traz estabilidade e traz, além da estabilidade, traz cooperação. A gente, no dízimo, não deixa que alguns poucos carreguem o peso sozinho. Nós nos juntamos aos demais e dividimos o peso na medida proporcional do que podemos. Não se espera que você dê o que não tem. Né? Não se espera que você dê quando você precisa. Você tem aí um salário mínimo e tem que pagar 1.500 de conta essa semana. Não, por favor, não faça isso. Esse dinheiro já está comprometido. A gente espera que você separe o melhor que você pode em um compromisso. Aí você pergunta para mim assim, como é que eu calculo o dízimo? Não é um cálculo matemático. Alguns fazem um cálculo matemático, ok. Mas não é o cálculo matemático. Mais importante que um cálculo matemático é um cálculo existencial, um cálculo de amor, que está aí no teu coração. Né? A pergunta é muito simples. Quanto eu posso? Né? Quanto eu posso? Eu olho para a minha vida, eu sou flamenguista. Eu amo o Flamengo. Sério. Eu fico triste quando o Flamengo perde, bem triste. É um amor, é um tipo de amor. Não é igual o amor que eu tenho pelo Nardier. Né? Que é um fofo. É um outro amor, mas é um amor. Então o Flamengo vem jogar em Fortaleza. Quanto é que custa o ingresso? R$250 as carniças aqui, tudo pede R$250 da torcida visitante. Repreendido. E aí, cara, eu vou na época fazer a conta. Peraí, cara, quanto é que eu tenho? Não, se eu for pro jogo do Flamengo, eu não vou conseguir pagar a conta de luz. Então, eu tenho que ir e levar o Thales. Eu não tenho coragem de ir sem ele, né? E 500 conto para mim é um negócio assim, é um dinheiro bom. Então eu tenho que fazer a conta, né? Quanto eu posso e quanto vale. Eu acho que essa conta a gente tem que fazer também no dízimo. Quanto eu tenho, quanto eu posso. Que valor essa igreja e essa comunidade tem na minha vida? Eu poderia abrir mão dela se ela quebrasse, se ela colapsasse financeiramente, entrasse em insolvência, ia fazer falta? Então, eu acho que essa é uma pergunta que você deve fazer. E aí, no teu coração, eu não vou te dizer o que, quanto. Não me traga o seu contra-cheque para eu fazer, porque eu sei fazer conta, então não traga. Mas eu espero que você tome essa decisão aí no teu coração e dê uma oferta que abençoe. A igreja tem enormes desafios e a gente conta uns com os outros para dar conta desse desafio. Tá bom? Vamos orar a Deus? Senhor, eis aqui a oferta que nós separamos, eis aqui o pacto do dízimo renovado como comunidade, em que alguns aqui assumem como um compromisso de sustento, de apoio, de investimento. Senhor, nesse pacto está um gesto de solidariedade. A gente aceita o teu chamado para dividirmos, para compartilharmos, para nos tornarmos cooperadores do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Bom, os dados estão aqui para Pix. Tem a maquininha de cartão, se você precisar do cartão. Tem envelope, se você quiser fazer a contribuição em espécie. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já está perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Fim de tarde, está deserto o portão. Aleluia. A Bethesda, ela tem círculos de aproximação que nós desenvolvemos vínculos e pensamos, procuramos colocar em prática o que aprendemos, né? São espaços de pastoreamento, de amizade. Nós temos um grupo de mulheres que vai se reunir esse mês. O dia será o dia 27, não é isso? Também os homens. As mulheres vão ter uma experiência com o bordado, uma oficina de bordado, já está marcada para pensar, né, as relações de cuidado com o coração, de sensibilidade, uma experiência sensível, né, bem estética, para se aproximarem e criarem vínculos. Os homens terão uma palestra com um médico, ele vai conduzir uma conversa com a gente. E aí, doutor, né? O que está pegando, né? O que está rolando aqui? São
a ideia é o cuidado com o corpo, que é uma fragilidade da nossa vida masculina. Então, vamos ter uma chance de ouvir de um médico os cuidados nas várias fases da nossa vida, da nossa masculinidade, cuidados necessários. Isso não vai seguir um padrão único, né? A gente entende que há muitas masculinidades diferentes. O nosso palestrante vem sob essa perspectiva das várias masculinidades que fazem parte das nossas relações. Ele vai abordar com essa perspectiva. O grupo Diversidade também se reúne. O sábado vai ser o dia 20? Não foi definido ainda, mas também vai se reunir esse mês. O que eu faço para participar? Então, se você quiser fazer parte desse círculo, que é o Conversa Fiada, o Igor, faz um sinal, Igor, o Jefferson também, Gerson, oh meu Deus. Cara, vocês têm que aceitar que para mim um é Gerson, e outro também, outro é Jefferson e outro também, que vocês são assim, ainda se parece, são irmãos, né? É o Gerson, desculpa Jefferson, desculpa Gerson. O Gerson faz parte desse grupo. Procura eles, faz sinal com a mão, pessoal. Eu quero fazer parte, procura esse pessoal aí. O grupo das mulheres, a Fernanda está aqui. Procura a Fernanda, quero entrar no grupo do WhatsApp para ser informada das relações. 27. Eu falei aqui, acredita? Aí nos próximos domingos vocês falam com mais propriedade, porque hoje, se eu não entregar o microfone logo para o Johnny, ele me demite. Tá certo? No grupo da diversidade, o Zé, que é o nosso homem mídia. Está aqui, rapaz. O Zé que está aqui, procura o Zé, que ele te ajuda a fazer parte desse movimento. Tá bom? No dia 5 de julho, a gente vai ter a festa que a gente merece. A Bethesda é uma igreja que tem fé na festa. A Bethesda tem fé na festa. Vai ser um arraiá, com sanfoneiro, forró, vamos dançar quadrilha, vamos comer as comidinhas. E nós precisamos que você já comece a adquirir o seu ingresso. Porque esse ingresso vai pagar a comida que você vai comer e vai pagar o aluguel do espaço. O espaço é muito bom. É um oásis aqui no meio de Fortaleza. Muito arborizado, tem um laguinho, piscina. O jacaré foi uma piada, mas sei lá, né? Melhor não mergulhar no lago. Né? Aqui aí vai ser literal, né? Morrer com Jesus, porque aí eu vou sepultar os irmãos, eu não sei se eu vou conseguir trazer de volta. Isso é uma metáfora. Então, dia 5, o coral vai cantar também lá, né? Olha para o céu, meu amor. Música de festa junina. Tá bom? Pastor Johnny, venha, cara. Pregue o tempo que você quiser. Tu viu? O pessoal disse amém, cara. Como é que a gente compra os ingressos? Bom dia, Bethesda. Você vai procurar o Igor. Hoje. Já recebeu aí, cara, o 10º, eu sei que você já recebeu, o teu patrão já adiantou a primeira parte. Quem trabalha no Estado, né, quem é servidor do Estado. Então, não deixa de fazer essa inscrição. O Igor ali está de vermelho, com a camisa maravilhosa, linda. Esse é um tempo bonito, um tempo de esperança, de encontro, de comunhão. Um tempo de fé, no prazer, na alegria, no encontro, na festa. Tá bom? Por que eu estou reforçando isso? Porque essa semana a gente precisa dar um sinal lá na casa, no espaço, senão a gente fica sem espaço. E também a gente precisa dar um sinal lá no buffet que vai preparar todas as nossas guloseimas. As feridas também nos salvam. É o tema da minha conversa com vocês hoje.
E essa leitura eu faço a partir da parábola do bom samaritano, que se encontra em Lucas capítulo 10, dos versos 25 ao 37. Diz assim: certo dia, você pode acompanhar a leitura também no telão. Um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E eu acho interessante que a palavra herdar carrega esse peso meritório, né? Esse peso de que precisa pertencer a algum tipo de família que reúna condição suficiente para deixar um depositário, né, de fé. E aí Jesus responde: o que diz a lei de Moisés? Como é que você entende? Qual é a tua compreensão? Qual é a tua visão de mundo? Quais são as tuas ideias? Quais os argumentos que você carrega dentro de si acerca desse tema? Como é que você enxerga isso? Aí o homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus: está correto, é isso aí. Pronto, você já tem a resposta. Aí Jesus diz para ele: faça isso. Vai lá, cara, faz isso e vive a partir da tua resposta, e vive a partir das afirmações que você já guarda. Aí o homem, querendo se justificar sobre as suas ações, perguntou a Jesus: tá, mas quem é o meu próximo? A pergunta está errada, né? A questão aqui é: de quem eu me faço próximo? Então Jesus responde não com conceito, não com ideia, não com abstração. Ele responde com uma história. Certo homem descia de Jerusalém está no alto, Jericó está embaixo, mais ou menos 1 quilômetro. Descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada, como às vezes acontece com a gente, sacudido, empoeirado pelo cansaço, pelas perdas, pelas dores, pelas doenças, pelos desencontros, por tudo aquilo que a vida é às vezes. Por acaso, eu acho muito legal a ironia que Jesus coloca nessa história, é um por acaso. Por acaso descia por ali um pastor, um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Aí o levita, o cara que organiza o culto, né? O Flávio, o Nilo, os cantores aqui, fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então vem um samaritano, esse que a gente adora odiar, gente rejeitada, gente que sofre a vida toda com os estigmas, gente que a gente olha durante a noite, está em cima de uma moto e a gente diz: é ladrão. E se for de pele negra também, mais ainda. Gente que é classificada com esse rosto, com esse olhar, com um olhar de culpa e de condenação, que precisa carregar a vida toda esse sentimento. É Jesus que coloca aqui, e se coloca aqui também. E ao ver este homem, esse samaritano, que a gente gosta de colocar todo o nosso ódio, teve compaixão dele, foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, e os enfaixou. Depois tocou e colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, cuide desta pessoa. Se você precisar gastar mais alguma coisa com ele, não se preocupe, eu vou lhe pagar a diferença quando voltar. Aí Jesus responde, né, devolve a pergunta: qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem ou dessa pessoa atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. Então o especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então você não precisa se inspirar na história do samaritano. Você precisa ser o samaritano. Vá e faça o mesmo. Vamos orar?
Que esse tempo seja um tempo que as palavras ressoem dentro do nosso coração com esse sentimento. Eu pertenço a essa casa é casa de oração, é a hospedaria do sagrado que me acolhe quem eu sou, com todas as minhas sombras e luzes. Que o vento doce do teu Espírito sopre nos nossos corações, iluminando os nossos passos, dando sabor e sentido para a nossa história. Amém. Há muitas formas da gente olhar para essa narrativa. A primeira delas é com um prisma teológico. E qual é o prisma teológico? É esse que fica na elaboração dos pensamentos, dos argumentos sobre a fé. Ou seja, no pano de fundo do texto, as perguntas que podem surgir são sobre o que é essa tal de vida eterna. Qual é a dimensão de salvação que Jesus deseja que experimentemos? Do que realmente é urgente a gente ser salvo? Ou será que aquilo que a gente pretende entender sobre vida eterna não significa necessariamente muito mais uma ideia do que simplesmente a lógica simplista de acreditar que vida eterna é algo sobre pós a morte, que nos livra do inferno, mas vida eterna tem a ver com esse jeito de viver que é tão radical, que é tão intenso, porque a gente deixou ser iluminado pelo amor. Não seria isso? O segundo espectro é o contexto político social. Ou seja, que se expressa aqui é como a gente se organiza socialmente. Como é que é a nossa vida cotidiana, a nossa relação com os poderes. E nesse sentido, preste bem atenção, o papel da religião aqui é colocado como essa extensão, como esse símbolo da política social, porque vamos pensar no mundo antigo, o modo de ser religioso também está imbricado do modo de ser e de como se realiza a política do Estado romano, no caso do Império Romano, da forma do Império Romano de ser, também de alguma forma refletia a maneira da religião ser. Então é nesse sentido, é como se o texto fizesse esse paralelo sobre essa sociedade que é marcada por essa presença da violência que se expressa ali no corpo daquele que foi atingido, daquele ali que foi jogado à beira da estrada, como também com essa imagem que a religião, e no caso o seu aspecto social, a sua dimensão social se expressa. Porque a gente pode perguntar e questionar o que é mais violento. Um mundo hostil que provoca disputas ideológicas inócuas, empobrecimento, desigualdades, concentração de renda e política de morte? Ou uma religião que normaliza a indiferença? Há esse paralelo aqui nessa narrativa. Quando Jesus traz essas imagens do sacerdote, do levita, é também para dizer sobre essa relação, como é que a gente está tocando a nossa fé, a nossa espiritualidade, ao ponto de normalizar a indiferença tão quanto a vida que se expressa aí, nesse cotidiano, que é hostil, que é concorrente, que é cheio também de violência. E o terceiro elemento, ou a terceira imagem, que não é a terceira via, mas diria que é por onde se recebe, se deflagra, se experimenta e se organizam todos esses fatores e também se estruturam em nós, que é o nosso corpo existencial. Tem a imagem teológica das perguntas, dos argumentos, daquilo que a gente tenta elaborar e sobre qual é a fé que a gente precisa tatear e pegar. Tem um contexto político, religioso, que está aqui, que é o quadro social, mas também tem esse corpo, quem eu sou. Ou seja, é por isso aquilo que me habita, que a gente ecoa, que a gente ressoa,
tudo aquilo que a gente absorve e aprende à medida como que a gente se relaciona com essa visão de fé e de mundo. E o que Jesus faz aqui é justamente isso, demonstrar qual é o papel de cada corpo, de cada existencialidade. Como cada um expressa sua vida singular de uma forma que foi atravessado por essas estruturas, a estrutura da política, a estrutura da religião, a estrutura teológica. E aí ele traz esses personagens aqui. Esses personagens não são à toa, são esses corpos, as quais existem e de certa forma, se teatraliza, se apresenta, se performar de uma maneira performática no mundo. Ou seja, como é que eu existo nesse mundo aí? Como é que eu me relaciono com esse mundo aí? E aí Jesus traz 3 corpos. O primeiro corpo é de quem sangrou o suficiente para estar à beira da existência. De que sofreu as consequências dessas estruturas de hostilidade, de violência, de um mundo em disputa, de um mundo que objetificou as relações. É o corpo que também sofreu com a religião que lhe virou as costas. É o corpo que sofreu de uma fé que lhe negou amor. É o corpo de uma espiritualidade que se preocupou mais em atender à demanda de uma cartilha religiosa e do culto do que oferecer mãos estendidas. Veja, esse corpo sofreu tudo isso. De gente que se preocupou muito mais com a cartilha da fé, muito mais com o dogma, com a doutrina, do que ter mãos estendidas. É o corpo daqueles que foram feridos em nome do dinheiro e de Deus. É o corpo que está ali, à beira do caminho. O segundo corpo é o corpo dos fundamentalistas. Vocês conhecem alguém assim? Dos reacionários. Daqueles que tornaram a sua vida marcada pelo ódio, pela indiferença, pela incapacidade de refletir, de, como diria Jesus, de distinguir a mão direita da esquerda. Por quê? Porque estão obcecados por um projeto de poder, por uma verdade única e absoluta. E por conta disso, por estarem obcecados na sua verdade única e absoluta, deixam de encontrar amores, deixam de ter vínculos, deixam de experimentar afetos e comunhão. Sabe por quê? A sua fé, a fé desse corpo, que são corpos dos fundamentalistas, a sua fé enxerga. Todos viram a pessoa. O levita viu, o sacerdote viu, mas já não sabe mais se aproximar e tocar. Porque a sua fé sabe orar, sabe muito bem orar, mas desaprendeu a parar e ser presença diante da dor do outro. E o último corpo é o do samaritano. Sim, é verdade que há, de novo, como eu falei, um simbolismo político-religioso. Mas também é uma imagem poderosa sobre alguém que não reduziu e enxergou o outro às suas próprias feridas. Percebe? Ele olha, vê alguém ferido, vê alguém que carrega as suas dores, os seus traumas, as suas angústias, e não o reduz a isso, mas faz delas uma relação, um deslocamento, um pertencimento, uma coragem para não apenas vê-las, mas entendê-las como um ponto de partida para vivenciar um projeto de salvação que se expressa, que se teatraliza, que se manifesta, que se exibe através da hospitalidade e do cuidado. O que mais eu poderia dizer sobre essa narrativa? Eu tenho 2 pontos, fica comigo, não vai embora não, o almoço espera um pouquinho. Primeiro, somos salvos quando entendemos que encontramos Deus nos feridos do mundo. E de novo, aqui eu trago a imagem, a delicadeza que a narrativa nos dá. Todos, antes do samaritano, viram a pessoa que estava à beira da estrada. Na mesma direção, que poderiam ter alguma atitude.
E aí eu acho que é interessante porque o trajeto que todos realizam é o mesmo. É na descida, por isso que eu fiz a ênfase na leitura do texto. É na descida do caminho. Em outras palavras, é no processo de significação de si mesmo. Nenhum deles estão na subida, no triunfo, em um movimento e em um momento imponente de glamour, onde pode se gabar pretensamente e dizer que está acima das circunstâncias. E essa insinuação, de novo, que todos estão fazendo esse percurso em uma descida, é de certo modo para dizer que essas pessoas, o sacerdote, o levita, também carregavam suas queixas, as suas demandas, os seus cansaços, uma vida que requeria urgência e cuidado. Mas o que eles preferiram? Eles preferiram optar pela pressa e com isso renunciaram a si mesma. E por essa razão não se reconhece de quem está à beira do caminho é um outro com feridas semelhantes às suas feridas que eles carregavam. A insinuação é significativa, porque Jesus coloca essa imagem, eles estão saindo ali, provavelmente de um momento onde foram atravessados pelo sagrado, porque o sagrado está em Jerusalém, o sagrado não está em Jericó, e eles estão em descida para Jericó, para justamente ter esse contato com as feridas também que de alguma forma já lhe habitavam, mas por estarem presos, refém ao seu próprio olhar, ao olhar de si mesmo, renuncia a esse encontro que poderia ser uma porta aberta para encontrar inclusive a própria salvação, à medida que eles olhassem, parassem diante das feridas que estavam ali daquele homem, daquela pessoa. Solidarizar-se com esse que sofre é um jeito de não negar a própria dor, mas reconhecê-la e uma maneira graciosa de purificar a nossa dor, de purificar os nossos momentos de angústia, de dúvida, ter a chance de ressignificá-los. E por favor, não é sobre qual dor dói mais. A do samaritano, a do levita, a do sacerdote e daquele que estava ali ao chão. Não é uma disputa, mas é um processo que pode nos libertar de nossa vitimização, de nosso vazio, daquilo que ainda se estrutura com tanta violência dentro da gente, mas que pode parar de nos fazer sangrar. E isso só é possível quando a gente endereça as nossas feridas na direção também dos feridos deste mundo. Porque é nos feridos do mundo que encontramos Deus. Tomás Alick é um padre, filósofo, psicólogo tcheco, tem um livro lindo que traz esse conceito. E a tradução da Paulinas é linda, que é O Meu Deus é um Deus Ferido, que é um livro. Na Vozes você vai encontrar esse livro com Toque às Feridas. E ele diz assim, só um excerto desse conceito. Eu não acredito em fé sem feridas, em uma igreja sem feridas, em um Deus sem feridas. Somente o Deus ferido, através de nossa fé ferida, pode curar o nosso mundo ferido. Por último, se olharmos para as nossas feridas como inimigas da nossa existência, a gente arrisca adiar encontros que podem ser reparadores. Qual é a função dos nossos traumas? Não é que a gente vai desejar ter trauma, ter dor, ter sofrimento. Qual é a função das nossas dores, dos nossos medos, das nossas angústias? É justamente nos proteger. É de nos possibilitar uma rota de sobrevivência. Até aí tudo bem.
É sobre isso mesmo. O que se torna um problema é quando a gente enxerga em nossas ambiguidades, em nossas faltas, em nossos sentimentos confusos e culposos, um caminho que nos leve a nos esquivar, a nos esconder da possibilidade de ser com o outro, de encontrar o outro, de se abrir-se, de ter novamente a hospitalidade como um exercício espiritual e um modelo de existência. De novo, a questão, novamente, não é sobre entender, enxergar, compreender os nossos limites, os nossos pecados, as estradas áridas que a gente passou e a gente se relou, e dimensionar o tamanho de todas essas sombras que se somam em nós, mas é abrir mão de seguir em direção, mais uma vez, ao encontro com o outro. E que nesse encontro, o que pode alimentar essa operosidade, não são e não devem ser os nossos traumas, nossas feridas, a solidão soturna e noturna da nossa vida, mas o exercício espiritual da hospitalidade de novo. Quem desce esse trajeto também foi vítima, também sofreu violência, e a violência maior que se torna óbvia é a indiferença em oposição à compaixão. Está claro, o texto está claro. Eles foram indiferentes, em detrimento da compaixão que o samaritano exercita. De alguma forma, esses viajantes estão ali, mas não sabem ser casa de si. E o samaritano faz isso, ele entende, ele se acolhe, ele consegue enxergar as suas próprias feridas, mas ele não cedeu às suas próprias demandas interiores, e por isso que se coloca em compaixão e vai além de se colocar no lugar do outro, mas constrói uma rede de afetos que deságua nessa arte do cuidado. Ele toca as feridas, ele se aproxima, oferece vinho, oferece óleo, que são imagens de comunhão. Precisa celebrar a vida, precisa ter encontro. Eu não posso fechar a mim mesmo, eu preciso estar aberto à vida, porque de alguma forma é nesse lugar, mesmo estranho, mesmo diante da dificuldade que as feridas que ainda carrego no meu corpo, é que podem me dar a vida de novo, e o sabor e o sentido da minha existência. Estou terminando. Esse viajante, ele vê, para, faz de si, com todas as suas feridas, anfitrião daquele que sofre. Ele não se isola, não se esconde, mas cria uma hospedaria como um roteiro espiritual. E aí eu termino minha reflexão com um verso do Neruda, o Pablo. Esse Pablo é bom, viu, gente? Diz assim. Não é esse. Não é esse. É uma janela que ele abre e abriu no meu coração esses dias. Há feridas que, em vez de abrir-te a pele, abrem-te os olhos. Você quer ficar em pé comigo nesse instante, Bethesda? Eu quero te convidar a um exercício espiritual. Eu vim pensando nisso. A caminho de Águas Belas. Depois de ter passado pela Barra Nova esse fim de semana. Tomado banho de mar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Deixa eu te conduzir nesse momento de oração. A estrada que conhecemos por fora e as estradas que atravessamos por dentro.
A estrada de Jerusalém para Jericó não é apenas o lugar, é também essa linguagem silenciosa na nossa própria vida. Todos nós, em algum momento, caminhamos por ela. Nela encontramos cansaços, quedas, feridas, abandonos, perguntas sem resposta. Talvez nós sejamos a pessoa caída à beira do caminho em certos dias da nossa existência. Porque há feridas que não aparecem no corpo, mas ficam sangrando em silêncio. Há almas vivendo de pé por fora, mas quem sabe estão caídas por dentro. A resposta do Evangelho não é uma teoria, é essa história. Existe um modo de olhar que se aproxima. Existe uma fé que toca. Existe uma espiritualidade que não desaprendeu a parar. E se tornou presença. O samaritano derrama azeite e vinho sobre as nossas feridas. Porque só um modo da gente ser liberto. E o Evangelho é aquele que nos lança esse sentimento, que consola e cura. Você está numa casa que se transforma em abrigo. A casa que é uma hospedaria. É esse chão. É esse lugar aqui. Que te oferece mãos. Que te oferecem o teu próprio caminho. Vai e faz em tu a mesma coisa. Transforma teu coração em abrigo. Transforma teu olhar em cuidado. Transforma tua fé em proximidade. Talvez, no fim, a gente descubra que enquanto pensamos estar cuidando de alguém, é Deus que está curando nosso próprio coração. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Vive, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso
promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé. e consolar meu coração. Amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça, misericórdia, graça e misericórdia, graça e que a graça de Jesus Cristo, que nos ensinou um lindo jeito de viver, que o amor de Deus, que não se cansa de se aproximar de nós, e as consolações do Espírito Santo sejam experimentados por cada um de nós no decorrer desta semana e a partir de nós, por todos aqueles a quem a gente se aproxima. Aquele que acredita, diga amém. Firme, ó Deus, está